Brasil só foi descoberto para o mundo em 1958, quando ganhou a sua primeira Copa. A minha vida é o Fluminense. A minha história é no Fluminense. Eu não consigo contar nada da minha história se eu não envolver o Fluminense. Nós somos loucos pelo Botafogo, no bom sentido. A gente faz várias loucuras pelo clube. Cara, o Vasco, pra mim, é uma religião. Eu nasci, o médico tirou da barriga da mamãe. Antes de falar o sexo, falou, é Flamengo. Meu pai era um apaixonado, cada filho que nascia, ele dava o uniforme completo do Flamengo. Paixão é a palavra mais apropriada para essa relação do Rio de Janeiro com o futebol. Pour tous les amoureux du football, c'est la ville mythique. Entre les collines et les plages, au pied du pain de sucre, plus de 6 millions de Brésiliens vivent ici, loin de Sao Paulo, le cœur économique, ou de Brasilia, la capitale. À Rio, le football est partout. Hommes, femmes, on joue dans les quartiers bourgeois comme dans les favelas les plus populaires. Le ballon efface un peu les différences sociales qui sont immenses ici. À Rio, le football est trop grand pour se contenter d'un seul derby. 4 clubs se partagent les cœurs, les honneurs et les idoles. On connaît leurs noms sur toute la planète. Fluminense, Vasco da Gama, Flamengo et Botafogo. 4 monuments d'un football de génie qui a gagné 5 Coupes du Monde. Ici, rien n'est plus haut que ces 4 géants. À part peut-être le Christ du Corcovado. O futebol no Brasil é uma grande metáfora da vida, porque é um esporte coletivo com uma vida necessariamente gregária. Tem disputa, tem batalha, tem conquista, perdas e ganhos, vitórias e derrotas, como a vida da nossa gente. La première chose qu'on fait avec une sphère, c'est de la faire bouger. Et cette façon de régler cette compulsion à voir une sphère bouger par les règles du foot, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et je suis d'accord, effectivement, à travers le foot, on peut découvrir énormément de choses, surtout au Brésil. Le foot, c'est le révélateur de la vibration de Rio. Ces ondes-là, certains artistes contemporains savent mieux que d'autres les capturer. Tunga est un artiste, un plasticien connu dans le monde entier. J'admire son travail. Il pétrit les matières pour mieux exprimer l'âme du Brésil d'aujourd'hui. Un esprit créatif qui aime conjuguer art et football. Oui, je pense qu'il y a une radiation de la vie. Je pense que l'activité de l'artiste, c'est de faire apparaître une possibilité nouvelle qui était là déjà, mais que personne n'a vraiment saisi. Et toi, en tant que joueur de foot aussi, c'est un peu créer la possibilité d'existence que les autres ne voient pas. Rio n'a jamais eu Pelé, mais Rio est une machine à créer des grands joueurs. Garrincha, Rivellino, Zico, Romario. Certains ont été champions du monde. Tous ont porté les couleurs des 4 géants. Sans Rio, l'histoire du football ne serait pas la même. À la fin du 19e siècle, Rio est le premier port du Brésil. La ville exporte du café et des matières premières et vient seulement d'arrêter d'importer des esclaves. Le pays est neuf, en plein développement économique. Chez les riches cariocas, le sport le plus populaire est l'aviron. Sur les eaux calmes de la lagune, on rame entre jambiers.
Os primeiros grandes clubes se dedicam, sobretudo, a esportes náuticos, né? E é por isso que o Flamengo, né, mesmo o Vasco da Gama, são clubes de regatas. C'est dans le quartier le plus huppé de Rio que va être créé le premier club de football. Au cœur de la haute bourgeoisie, comme un marqueur social, à la Rangeiras, entre parcs fleuris, ambassades et résidences cossues, le Fluminense FC s'installe dans une grande maison blanche, avec l'envie de ne jamais perdre une certaine élégance. Oscar Cox, fundador do Fluminense, filho de inglês, que foi estudar na Suíça, na Inglaterra, veio para cá e trouxe uma bola. E essa bola mudou a cidade. O futebol era algo muito restrito no Brasil. A pessoa tinha que pagar para frequentar um clube. Era a nova burguesia do país, né? Dos empresários, dos produtores. Então o Brasil está parte de uma transição de poder. Então essa burguesia emergente elege o futebol como uma prática desportiva, social, recreativa. Os jogos nas Laranjeiras eram frequentados pela elite carioca. E as moças iam com seus namorados ou com seus maridos muito bem vestidas, de chapéu, de luvas, no calor do Rio de Janeiro. E durante os jogos elas tiravam as luvas. Aí naquela tensão elas pegavam os leques que se abanavam e ficavam torcendo e falavam Fluminense, Fluminense, Fluminense. Aí é disso que vinha as torcedoras, que elas ficavam torcendo seus lenços de nervoso, né? Elas ficavam tensas. Em 1911, houve uma briga interna dentro do Fluminense, dos jogadores do Fluminense com a diretoria. E o Alberto Borghetti, que remava no Flamengo e jogava futebol no Fluminense, que era perto, né, o Fluminense do Flamengo. Então, o Alberto Borghetti deu a ideia, vamos no Flamengo e vamos tentar convencer o clube a criar um departamento de esportes terrestres, né, que não é só futebol. E aí também começou a trajetória do futebol no Flamengo. La première confrontation entre Flamengo et Fluminense a lieu le 7 juillet 1912. Fluminense, le précurseur, remporte cette partie 3-2 devant près de 800 spectateurs. Dès lors, le Fla-Flu, comme on l'appellera plus tard, devient le classico du football carioca. Pour tous les Brésiliens, un événement incontournable, comme un carnaval hors saison. Rio compte près d'1 millier de favelas. Babylonia est l'une des plus connues, à 2 rues de la plage de Copacabana. Elle accueille dans ses rues, tout en hauteur, 1500 habitants. En préparation de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques de 2016, la police a repris le contrôle du quartier. On a appelé cela une opération de pacification. Isso aí, parceiro, é tricolor, tricolor. Fluminense. Fluminense? Muito Fluminense. Pá. Eu falei, vou pintar de verde, vermelho e branco. Pourquoi le Flamengo, c'est pas la meilleure équipe de Rio? Ele é o melhor time do Rio. Não. Ele é o melhor time do Rio. Copa do Brasil. Ele é Copa do Brasil, o único campeão do mundo. Ele é 6 vezes campeão brasileiro e nunca foi rebaixado. O Flamengo não cai. Time grande não cai. Fluminense e Botafogo usa perfume. Torcedor do Fluminense é mais elitizado. Lá perfume. François, merci. Francês. Pra ir pro Maracanã, francês. Tu és de Vasco? Sou Vasco. Quando eu era muito jovem, meus 6, 8 anos, de 6 a 8 anos, eu falei assim, todo mundo é Flamengo. E eu sempre fui meio eu sempre quis ser contra a cultura, eu sempre quis ser contrário a esse senso comum. Então eu falei assim, qual é o maior rival do Flamengo? É o Vasco, então eu vou ser Vasco. Mas aí depois, conhecendo a história do clube, aí sim, isso me incentivou mais a ser Vasco e ter essa paixão pelo um clube que foi o primeiro clube a colocar um negro para jogar. E o Brasil, apesar da miscigenação de raça, de ter uma mistura de raça, é um país muito racista sim. Eu que sou negro, eu sofro preconceito
todos os dias, da polícia ao entrar em uma loja. Só que o preconceito no Brasil é velado. Então, assim, eu estou vendo a sua preocupação com o social. O Brasil não vivencia, na minha opinião, uma democracia. O que existe no Brasil é uma democracia burguesa. O que existe no Brasil, essa coisa de Estado de Direito, não me contempla. Porque eu, enquanto negro, pobre, favelado, não tenho direito algum. Né? Eu tenho esgoto a céu aberto, eu não tenho direito à moradia, o transporte é precário, as questões salariais são precárias. À Rio, le football est partout. On joue dans les salles, au bord de l'océan, à Lemay, au bout de Copacabana. Les matchs commencent tôt le matin et finissent tard le soir pour la Coupe des plages. Ici, le football ne se vit pas par procuration. Il est essentiel, comme l'air et le soleil. Só em botar a camisa no sábado já é a maior felicidade. Se ganhar ainda, aí que é a maior festa. Eu ganhei o sábado, ganhei o final de semana. Então aqui, por isso que o futebol de praia é gostoso, é maneiro, é bom de se jogar. É que nem aqui na praia, aqui tem clássico, Areia e Colorado. Clássico, que nem Flamengo e Fluminense, que nem Flamengo e Vasco. Rivalidade, sai guerra, sai briga. Pô, mas depois todo mundo é amigo, na hora ali a gente discute, um discute com o outro, um briga. Sai, filho! Vai na área, vai na área! Le football irrigue toute la société carioca. Que l'on soit riche ou pauvre, artiste ou banquier, on est fier des couleurs de son club. E para minha formação de músico profissional, eu acho que o Maracanã foi muito importante nessa formação. Eu ia para lá com uns 13, 14 anos, até acho que uns 17, 18 anos. Era grande possibilidade de eu ir a um estádio de futebol, poder tocar no maior volume possível e tocar todos os tipos de instrumento, repique, caixa, tamborim. E dentro dessa torcida organizada, tinha pessoas da Mangueira, da Portela, da Estácio, da União da Ilha do Governador. Então, praticamente, eu conheci todas as pessoas que tocavam samba naquela época. Essa torcida foi realmente um grande aprendizado para mim, para minha batucada e para minha música, né? Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu bem. Pour les Cariocas, Vasco de Gama, c'est le géant de la colline. Fondé par la communauté portugaise immigrée, il emprunte son nom à l'explorateur. En 1924, tout en haut du quartier de San Januario, ses supporters ont construit un monument à sa gloire. Quand les grands clubs bourgeois menacent d'exclure le populaire Vasco parce qu'il n'est pas propriétaire de son terrain, la mobilisation est énorme. Une collecte géante finance le projet et fait sortir en 2 saisons le stade de terre. Depuis cette date, le lien entre le club à la Croix de Malte et ses supporters ne s'est jamais rompu. Realmente, São Januário é um estádio diferente, é um estádio bem familiar. E vou te falar, São Januário, sem sombra de dúvida,
Se você vê o jogo lá da Social, é o melhor lugar, um dos melhores estádios do mundo para você ver jogo é na Social do Vasco. O Vasco sempre foi um clube assim, das classes mais pobres, das classes mais humildes, então o Vasco tem esse mérito também, mas o Vasco talvez seja o único clube do Rio que não tenha assim, uma ligação umbilical com o Fluminense. O Vasco da Gama, que é o primeiro grande clube do Rio de Janeiro a ter um diretor negro. O Vasco é um dos clubes mais politizados do país, principalmente do Rio de Janeiro, porque foi o Vasco que abriu as portas, por exemplo, para os negros participarem do futebol. O primeiro campeonato que ele disputou, ele, no primeiro turno, ganhou de todo mundo e aquilo começou a incomodar a cidade. Contre l'équipe de Vasco la Colorée, la contre-attaque est violente et en dit long sur le racisme de la société brésilienne de l'époque, 30 ans seulement après l'abolition de l'esclavage. Flamengo, Fluminense et les autres demandent à Vasco de Gama de ne plus aligner de joueurs noirs ou mulâtres. La riposte va faire rentrer le club dans la légende. Son président, José Augusto Prestes, adresse une lettre connue désormais comme la réponse historique. Il y dénonce la discrimination et le chantage des autres clubs. La première grande étape de la révolution métissée du sport brésilien. Todos nós, não só no Brasil, em todo o mundo, mas no Brasil principalmente, temos o direito de ir e vir de jogar futebol, pretos, brancos. Imagine o Pelé não podendo, né, estar na sociedade, estar integrado à sociedade. Então, acho que foi uma grande conquista, uma grande vitória da história do Vasco. La question raciale restera longtemps un problème pour le Fluminense. Le club UP de Rio reste historiquement le plus réticent à faire entrer des joueurs de couleur dans ses équipes. Tínhamos jogador excepcional, mais negro. E aí se pegaram o pó de arroz da maquiagem das mulheres e se passou no torcedor, no jogador. E ele jogou diversas partidas. Aí ele começa a suar e a maquiagem dele cai toda. Então a torcida adversária começa a rir dele. E começa a gritar, é pó de arroz, como um insulto, né? Como um insulto à masculinidade, como um insulto à virilidade. O que é curioso é que o Fluminense acaba incorporando, né, como um elemento da sua coreografia, o pó de arroz, né? De maneira que, quando os seus atletas entram em campo, jogam pó de arroz para cima e fazem uma grande festa, né? E se torna um dos símbolos do clube. En 1950, le Brésil organise sa première Coupe du Monde. À Rio, on a construit le Maracanã pour accueillir la victoire que tout le peuple attend. En finale, devant 150 000 spectateurs, c'est l'Uruguay qui affronte le Brésil. À la 79e minute, Giga déborde. Son tir, surprenant, passe sous le ventre de Moacir Barbosa, le premier gardien de but noir de la Seleção. Le pays plonge dans un traumatisme profond. Ce jour-là, le roi Pelé a 9 ans. Il dira avoir pensé que le Brésil venait de perdre une guerre où il était dans son bon droit. E cria-se a ideia de que a culpa do Barbosa se dá porque ele é negro. Veja que curioso. Tá bom. Então, o racismo que o brasileiro não gosta de reconhecer aparece culpando o Barbosa, que era um goleiro extraordinário, por aquela derrota. Porque ele era negro. E durante anos, a seleção brasileira nunca mais teve um goleiro negro. Dans le foot brésilien, Barbosa restera un pestiféré, à jamais. En 1993, la fédération lui interdira de commenter un match de la sélection nationale. Une dernière injustice qui fera dire au gardien maudit: au Brésil, la peine maximale est de 30 ans. Moi, je paie depuis 43 ans pour un crime que je n'ai pas commis.
futebol é uma coisa que traz prazer para todo mundo, né? Alegria para a gente que somos adultos e para as crianças que são jovens. Dependendo, né, devido ao futebol, entendeu? É que as crianças, entendeu, se tornam as pessoas mais sabedoras das coisas, da natureza. Arte, né? Tudo faz parte do futebol, do esporte. Até aqueles que não te viram, quando souber que você esteve aqui, meu irmão, vai acreditar que a palavra vai ser assim, pô, mas por que não me chamou para cumprimentar o cara? Valeu, querido. Oh. Valeu, gordão. Segunda-feira só abre por insistência. Quando o Vasco é campeão, seu José vai à falência. À Rio, religion et croyances sont partout. La cathédrale Saint-Sébastien, dessinée dans les années 60 dans l'esprit d'Oscar Niemeyer, reprend les formes d'une cathédrale précolombienne. Mais dans le plus grand pays catholique du monde, on peut, en plus du foot, croire en plusieurs sortes de dieux. Au coin d'une rue, une procession candomble mélange les rites africains, les traditions locales et la foi catholique. Pour la déesse Yemanja, des foules lancent des fleurs dans la mer. Le culte de Notre-Dame des Victoires a commencé en 1923, à Vasco de Gama. Avant la conquête du premier championnat carioca par le club, le président Antonio Campos a offert une médaille de la Sainte aux joueurs. Aujourd'hui, si le culte évangéliste s'impose dans tout le sport brésilien, le stade de Vasco a toujours sa chapelle et la croix de Malte sur son maillot. A história da capela se confunde com a do próprio Vasco, né? Então, no dia 15 de agosto, no dia da Assunção de Nossa Senhora, no ano de 1956, foi construída essa capela. Na Copa de 58, o Brasil partiu para aquela Copa completamente desacreditado. E o Vasco tinha 3 representantes, 3 jogadores que eram titulares naquela seleção, que era o capitão do time, que era o Bellini. O Bellini havia prometido, antes dessa viagem à Suécia, de entregar sobre a intercessão de Nossa Senhora das Vitórias a seleção brasileira. Comandante da delegação brasileira, um dirigente chamado Paulo Machado de Carvalho, que era muito supersticioso. Quando se definiu a final Brasil versus Suécia, havia um problema. As 2 seleções usavam camisa amarela. Foi feito um sorteio. E a Suécia permaneceu com a camisa amarela, o Brasil teria que usar uma camisa de outra cor. Ele não tinha. Mandou comprar camisas azuis, cujo distintivo da CBD, né, foram bordados de noite, antes do jogo, pelo massagista da seleção. Ele chegou no hotel da seleção brasileira, chamou o Didi, veja, o Didi, o capitão era o Bellini, mas ele chamou o Didi, que era o jogador de maior ascendência, de maior liderança. Ele disse, Didi, acabo de chegar do sorteio para ver com que cor de camisa nós vamos usar. E, olha, Didi, que coisa boa. Nós vamos de azul, Didi. Didi falou, mas doutor Paulo, azul, a gente chegou de amarelo. Didi, azul. A cor do manto de Nossa Senhora de Aparecida. E o Didi foi como um louco contar para os jogadores. Vamos jogar de azul, vamos jogar com o manto da cor de Nossa Senhora de Aparecida, que é a santa padroeira do Brasil. E, coincidentemente, o uniforme utilizado foi o azul e branco, que é as cores de Nossa Senhora da Virgem Maria. Então, era o sinal que o Bellini estava esperando. Tout au long de son histoire, le football carioca multiplie les superstitions. Dans les torcidas, chacun croit en quelque chose. Une couleur de maillot fétiche, un animal magique ou le pouvoir secret d'un petit chien mort depuis plus de 40 ans. Herói em cada jogo, Botafogo.
Nós não queremos ter 100 milhões de botafoguenses, mas quem é Botafogo tem uma personalidade, tem um traço típico do Botafogo, que a gente diz de superstição. O torcedor do Botafogo ele é muito supersticioso. A história do cachorrinho Biriba, que era o cachorro do presidente do clube, que num momento de um jogo em que o Botafogo perdia, ele invade o campo, ele faz xixi na grama e o Botafogo vira o jogo. Era o 12º jogador, era o Biriba. Botafogo est lui aussi un club omnisport. Ses couleurs viennent d'Italie, où l'un de ses fondateurs a fait ses études. Le noir et le blanc, en hommage à la Juventus de Turin. Son blason lui vaut un surnom, le club à l'étoile solitaire. É considerado a torcida mais intelectualizada. Você tem grandes nomes da parte intelectual, como João Saldanha, Sandro Moreira, cantor Vinícius de Moraes, que são botafoguenses. É o time da torcida mais neurótica, mais pessimista. O botafoguense sempre acha que nada vai dar certo, embora tenha sido o time de Mané Garrincha, de Didi, né? Tenha dominado o futebol do Rio. Nos anos 60, era um time quase tão bom quanto o time do Santos do Pelé. Pour le peuple de Botafogo, le plus grand joueur de l'histoire du Brésil n'est pas Pelé, mais Mané Garrincha, le petit oiseau, dont les jambes tordues par la polio dans son enfance avait des pouvoirs qu'aucun défenseur ne pouvait comprendre. Un esprit libre qui joue au football pour donner du bonheur aux pauvres. Ele mostrava que o futebol tem muito mais do que o resultado. Tem o prazer de você ir nos jogos e as pessoas realmente riam em campo. Riam do adversário, riam do marcador. Um atleta que seria apolíneo, que seria um atleta organizado, disciplinado, cumpridor de ordens. E o atleta dionisíaco, que seria um atleta intempestivo, incontrolável, boêmio, indisciplinado. Se fosse uma comparação entre diretores de cinema, o Pelé é o Spielberg, o Garrincha é o Chaplin. O Pelé deixava os estádios boquiabertos, perplexos. Olha o que ele fez. O Mané Garrincha fazia os estádios da gargalhada. Era possível ser rival do Pelé. Pelé era um competidor por definição. Mané se divertia jogando futebol. Era impossível não gostar do Mané. Ele ainda disputa uma Copa em 66, na Inglaterra, mas não tem o mesmo brilho. Ele disputa ao lado do Pelé. Não tem o mesmo brilho. Em 62, ele é o principal jogador na conquista da Copa do Mundo do Chile. O Pelé se machuca, né? É o Garrincha que assume as responsabilidades, faz gols. Ele é o grande líder daquele time que ganha a Copa de 62. É curioso que a carreira do Garrincha, ela floresce durante a democracia no Brasil. Com a ditadura, a carreira do Garrincha, ela vai se ofuscando, ele vai se apagando. Jour troublé au Brésil où la politique de réforme voulue et proclamée par le président Goulart suscitait depuis quelques mois l'inquiétude et l'hostilité des milieux conservateurs. Avec l'appui de la plupart des chefs militaires, l'opposition vient de passer aux actes. Les sursauts de résistance ont été très rares et les partisans de M. Goulart, les syndicats et la gauche, ont été neutralisés par l'armée. Na Copa do Mundo de Futebol de 1970, quando o Brasil foi campeão, com Pelé e outros, os presos políticos, aqui era uma ditadura cruel, jogados na cela depois de sessão de tortura, queriam ainda encontrar forças para ouvir no radinho o futebol. Como o presidente ditador, General Médici, um dos mais cruéis e facínoras que esse país já teve, comandante de todo o esquema de tortura para dizimar a esquerda que resistia, também vivia com um radinho de pilha, opinava sobre a escalação da seleção. De 1964 à 1985,
la dictature brésilienne a été la plus longue du continent sud-américain. 21 années de pouvoir militaire et de répression brutale que les victoires des footballeurs de la Seleção n'ont jamais rendu plus douces. Que os governantes associaram a ideia de pátria grande, de crescimento, de desenvolvimento, de orgulho nacional com a seleção de futebol. Até se apropriaram de uma frase muito bonita do nosso querido escritor Nelson Rodrigues, teatrólogo, cronista esportivo, que diz: a seleção de futebol do Brasil é a pátria de chuteiras. Claro que você não pode subestimar a capacidade de entendimento do povo a ponto de achar que ele confunde uma vitória esportiva com um regime político, né? É você achar que o povo é idiota, né? E o fato objetivo é que a história do Brasil registra aquele presidente, aquele ditador de então, o general Garrastazu Médici, como o general da tortura, não como o general campeão do mundo. Campeão do mundo foi o Tostão, o Gerson, o Rivelino, o Pelé, o Jairzinho, né? Não foi o Garrastazu Médici. Au Chili, en Argentine, la chute des dictatures a conduit à un devoir de mémoire. Au Brésil, le lent passage à la démocratie s'est fait en occultant les années de plomb. Jusqu'à aujourd'hui, les centaines de victimes de la junte n'ont pas été reconnues. A transição da ditadura para a democracia no Brasil foi pactuada com os militares. De maneira lenta, gradual e segura, vamos promover a abertura democrática. Até hoje, 2014, os militares não assumem, por exemplo, a tortura. Não assumem que houve um centro oficial de tortura que se praticou no Brasil, o terrorismo de Estado. Os políticos corruptos que infelizmente comandam o nosso país não tem essa ideia de resgatar as coisas do passado, principalmente as coisas positivas, mas as negativas também tem que ser lembradas. Ela desperta a beleza no pôr do sol do azul do mar, no lindo céu que é seu sorriso, pele macia do luar. E se o luar é meu amigo, eu não quero despertar desse sonho bom, e eu nem ligo se perder a luz do dia. À Rio, le football a un temple, le plus célèbre des stades du monde. Tout près du centre historique, le Maracanã a été construit pour la Coupe du Monde 1950. Dans ce qui est alors la capitale du Brésil, il sort de terre en 2 ans, bâti par plus de 1500 ouvriers. C'est le journaliste Mario Filho, dont le stade porte le nom aujourd'hui, qui a choisi son emplacement. Il fait alors près de 200 000 places et accueille des ambiances indescriptibles. Pour la Coupe du Monde 2014, le Maracanã a subi un lifting brutal. 350 millions d'euros d'investissement pour le moderniser e le réduire a 79 000 spectateurs. Seria pouco patriótico dizer que o Maracanã seria o coração do futebol do mundo. Sem dúvida, ele é o coração do futebol brasileiro. As torcidas fazem do Maracanã um lugar muito importante assim para a interação da cidade, né? Como se fosse a praia. São os lugares mais democráticos e mais populares. Geral era na parte mais baixa e eram os preços mais populares que tinham no Maracanã. Depois da retirada da Geral, da destruição da Geral, impossibilitou que a população pobre da cidade do Rio de Janeiro pudesse frequentar o Maracanã. Realmente o Maracanã se elitizou e realmente ficou uma coisa excludente para o pobre. O ingresso mais barato para tu entrar no Maracanã na final, caso o Brasil for para a final, tá R$ 2.500. Já não tem mais para vender. Mais il est important que ceux qui vont faire le football de demain, ceux qui vont être les joueurs de demain, puissent accéder au stade aujourd'hui. Et je trouve très malheureux qu'un stade comme Maracanã, il n'y ait pas 25% du stade, un quart du stade qui soit réservé aux gens des favelas, aux pauvres, à ces gens qui feront
qui créeront les joueurs de demain. Hoje em dia, acho que o Maracanã ele se adequou e está seguindo uma evolução natural que vem ocorrendo no próprio país. Hoje em dia, o Brasil tem uma classe média muito maior. A modernização do Maracanã ele se adequou aos novos, ao próprio crescimento econômico e um melhoramento social brasileiro. O Maracanã foi modificado para proporcionar mais conforto e mais proximidade do torcedor com o campo. Então, nós procuramos trazer modernidade, mas manter a essência cultural que havia no antigo Maracanã. En 2014, le Maracanã n'a plus rien à voir avec ce stade qui nous a fait rêver. Aseptisé, copié sur les normes européennes, il n'est qu'un fantôme du volcan qu'il était. Au Brésil aussi, la ferveur s'efface devant les dictats du business. O Maracanã não é mais o Maracanã. Perdeu a alma. Eu achei que foi uma traição à história do futebol brasileiro. Vê se Roma deixa destruir lá a Catedral do Vaticano. Deixa? Não deixa, né? Aqui no Brasil deixaram. O antigo Maracanã, eu acho que ele continua vivo no coração e dentro de cada um de nós, que jogamos ao longo de muitos anos e várias gerações passaram por ali. Plus grand avant-centre de l'histoire du Vasco de Gama, Roberto Dinamite restera à jamais un des héros du Maracanã. En finale du championnat de Rio 1976, il a donné la victoire à la dernière minute contre Botafogo, avec un but inoubliable. Gol de placa de Roberto. A grande magia do futebol é você improvisar. Eu acho que se me colocasse parado para repetir o mesmo lance, o movimento do zagueiro não seria o mesmo e a gente não conseguiria fazer com tanta perfeição. Esse é o verdadeiro futebol. Quando eu saio, eu vejo a molecada jogando na rua, na praia, no campo, um com sapato, outro sem sapato, o gol improvisado com 2 cocos ou com sandálias havaianas, como a gente vê aqui agora. Para mim, isso é a mais pura forma de arte que existe. E também fotografar todo tipo de brasileiro que joga bola. Então, fotografei os indígenas, fotografei os quilombolas, os caiçaras na beira do mar. Quanto mais diversidade eu conseguir fotografar, mais eu retrato o Brasil propriamente. De janvier à avril, Rio vit au rythme du Carioca, son championnat régional. Pour les supporters de Botafogo, c'est la grande période des derbys contre les rivaux de toujours, Vasco, Flamengo ou Fluminense. Tem várias torcidas, cada uma dentro da sua filosofia. Tem a galera que gosta mais de festa, tem a galera que gosta mais de beber, de um sambinha, tem a torcida que é uma galera mais velha.
Então elas convivem harmoniosamente na arquibancada, mas cada um fazendo sua festa dentro da sua filosofia. Todos os jogos a gente procura fazer um verdadeiro carnaval na arquibancada. E para isso a gente atua em vários segmentos. Um deles é a nossa bateria, que é onde é que sai ali o samba, é o coração da torcida, as músicas. Sur la colline de San Januario, les Torcidas se réunissent. Aujourd'hui, c'est jour de derby contre Botafogo, un championnat carioca. Les supporters viennent de tous les quartiers de Rio. A relação com o Vasco é desde criança, né? Família, tio, frequentar jogo desde 7 anos de idade, eu tô com 34 já, né? Cada dia aumenta mais, né? Aumenta mais a emoção, aí veio o relacionamento, envolvimento com a torcida, aquele jeito de galera, que a gente gosta até hoje, de galera, com amigo, família, e a torcida. Du cœur de Vasco jusqu'au Maracanã, il y a plus de 4 km. Sur ce parcours long qu'elles font à pied, les Torcidas sont étroitement encadrées. Fin 2013, elles ont été impliquées dans plusieurs incidents. Une violence qui inquiète les autorités et fait baisser les fréquentations dans tous les stades du pays. Depuis que les stades ont été refaits pour la Coupe du Monde, les tarifs des places ont augmenté et les supporters ne se déplacent plus que pour les matchs décisifs. Botafogo Vasco n'a plus le même goût que dans les décennies précédentes. Le temps de Garrincha et de Roberto Dinamite est loin. Aujourd'hui, les stars du football brésilien partent jeunes en Europe et reviennent tard dans les grands clubs du pays. Les exemples sont nombreux. Ronaldo, Adriano, Ronaldinho. Au Vasco, c'est Juninho qui est venu terminer sa carrière. L'autre Lyonnais, Fred, avant-centre de la sélection, fait lui les beaux jours de Fluminense. Le football à Rio, c'est aussi et surtout le football populaire, celui de la base, celui des quartiers, celui qu'on joue avec son cœur, celui de la Coupe des Favelas. É uma coisa assim, muito bonita para todos nós, porque eles estão incluindo os excluídos, vamos dizer assim, porque todo mundo diz que favela, não é, favela tem, ó, esse tipo de coisa, essas garotas, os garotos que são assim, excelentes pessoas, favela não é a margem da lei. La passion du jeu est au cœur de ce championnat des favelas. Elle est souvent plus crue, plus folle, plus grave qu'avec les stars. Elles sont belles, ces joueuses.
Dans les favelas pacifiées, les cerfs-volants ne servent plus à alerter les membres des gangs de l'arrivée de la police. Aujourd'hui, ils sont redevenus de simples jeux pour les gamins. Aqui. Caraca, pô, essa câmera aqui é irada. Minha mãe é fluminense e meu irmão era Botafogo. Mas todo mundo é flamenguista. Na regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção no coração. Sempre amar. Flamengo est de loin le club le plus populaire du Brésil. Malgré ses origines bourgeoises, il est devenu un symbole auquel adhèrent toutes les classes sociales. Le Flamengo, c'est le club au mais querido, le plus aimé. Un culte fort qui a ses adeptes dans le monde entier. O Flamengo, assim, é um mito, eu acho, aqui no Brasil, né? É o maior clube do Brasil, sempre com a maior torcida. Então, eu sempre quis remar aqui, justamente por essa importância que o clube tem. O clube sempre teve campeões em outras modalidades também, como ginástica olímpica, natação, judô também. Sempre teve muitos campeões em outras modalidades, apesar de não ser tão conhecida pelo grande público, né? Grand club de football, Flamengo est aussi un géant omnisport. À chaque Jeux Olympiques, il est l'un des clubs mondiaux les plus représentés. Ici, on prépare des sportifs qui vont gagner des médailles d'or. Quand il est monté sur le podium à Londres, en 2012, le nageur César Cielo portait les couleurs rouge et noir. Côté palmarès, Flamengo n'a pas de rival non plus. 32 fois champion de l'État de Rio, 6 fois champion du Brésil, il reste le seul club carioca à avoir remporté la Coupe intercontinentale en 1981. Une année magique où le Flamengo de Zico remporta toutes les compétitions. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, né? 40 milhões de torcedores é mais do que a população da Argentina, por exemplo. E a torcida do Flamengo é diferente das outras. A paixão pelo Flamengo, eu não sei, porque é muito a ver com o brasileiro em si, né? Porque a maioria são torcedores simples, humildes, né? Que deixam às vezes, de comer para poder comprar um ingresso para ir pro estádio e fazem qualquer coisa para ver o Flamengo. Os torcedores dos outros clubes chamavam o torcedor do Flamengo de urubus, porque como era a torcida mais popular, né, o clube mais popular, por ter muitos negros, acabavam falando isso de forma pejorativa. Em 1969, a torcida do Flamengo soltou um urubu dentro do Maracanã, né, num jogo Flamengo e Botafogo. E aí isso daí marcou, foi uma euforia geral, né? É uma data histórica e a partir daí o urubu foi adotado como símbolo do Flamengo e ficou assim até hoje. Criou-se a lenda que quando o urubu pousava no gramado, se era um jogador do Flamengo que pegava o urubu e tirava do gramado, o Flamengo ganhava. Se era um jogador do outro time, o Flamengo perdia. E a coincidência sempre foi assim. O time sobre o qual se cria esse estereótipo de elite no Rio de Janeiro usa pó de arroz. E o time sobre o qual no Rio de Janeiro se cria, né, esse estereótipo de popular é o urubu, que é negro, né, demonstrando que no imaginário, na realidade não. Na realidade, isso não se configura. Mas no imaginário brasileiro, ser de elite é ser branco e ser popular é ser negro. O Fla-Flu já existia, tanto é com o Flamengo, não é só o Flamengo, mas quanto o Vasco, quanto o Botafogo, é clássico. Mas o Fla-Flu é tradicional, né? O Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada. 40 minutes avant la création du monde. La formule est de Nelson Rodrigues, l'inventeur du théâtre moderne au Brésil. Il
Il était le frère du journaliste et patron du journal des sports Mario Filho. C'est Mario Filho qui le premier a inventé l'appellation Fla-Flu. Aujourd'hui, l'expression est passée dans le langage de tous les jours. O Nelson Rodrigues era fluminense e o Mário Filho Flamengo. Então os dois faziam crônicas de uma beleza, de coisas, de uma magia muito grande sobre Fla-Flu. O Nelson Rodrigues criou um personagem sobrenatural de Almeida. Ele falava, o Fla-Flu já nasceu antes do nada. Ele tinha a frase, e o Mário Filho também falava, Flamengo é aquela coisa. Então, esses dois jornalistas, o Fla-Flu deve muito a eles. Essa relação de ódio e amor que levou o meu velho a dizer que o Fluminense e Flamengo são os irmãos Karamazov do futebol brasileiro. Então, eu acho que o Fla-Flu tem uma magia diferente. Marcos Mendonça defende o pênalti e 2 vezes o rebote. Nascia o sobrenatural de Almeida. No gol de Bach, o estádio tremeu. As mulheres desfaleciam. Eu não sei qual era mais formidável, a euforia tricolor ou o silêncio rubro-negro. Que envolvia você, tinha uma atmosfera fantástica, era muito agradável. Eu tinha um carinho, eu gostava muito. Quando era o jogo Maracanã, já vinha com outro espírito até para jogar. Ainda mais aquele time do Fluminense, que jogava por música. Maracanã era um tapete, a grama, um gramado fantástico, toque de bola, né? Então a gente nem olhava para a bola, né? Mas jogava totalmente descontraído. A primeira imagem que eu tenho de Maracanã dos meus olhos é aquela, de torcida assim, cheia, chegar e ver o Maracanã lotado. Não ter lugar para mais ninguém. Então, isso graças ao Fla-Flu e graças a esses dois jornalistas. O Fla-Flu é isso, o Fla-Flu é paixão, é emoção. Aí nós vamos para 95, que é o ano do centenário do Flamengo. O Flamengo é de 1895. Eles contratam o Romário para jogar no Flamengo. Então, ou seja, o Flamengo já era campeão antes do tempo, só que esqueceram de avisar o Fluminense. O Renato jogava no Flamengo. E o Renato já estava mais pro coroa, já com barriguinha. Então, ele jogava muito bem. Quando ele entrava no estádio, o estádio inteiro do Flamengo, gritava velho, acabado, barrigudo e tudo mais. Faltando 2 minutos, Renato faz um gol incrível, de barriga. De barriga, sabe? Sabe que você ser campeão com gol de barriga? Esse gol de barriga é inacreditável. O sofrimento, Fluminense, campeão carioca de 1995. Eu perdi, mas realmente foi um clássico marcante, que mesmo ter perdido não tem como esquecer uma final como essa. É fácil, 2, 4, 5, 6. Aqui vai ficar até amanhã, não vai cair não. Il a été important pour nous tous, pour les jeunes, pour toute l'influence, tout ça. Inspiration, quoi. Eu entendo, francês eu entendo. Je comprends. É um jogador maravilhoso, um jogador fantástico, tem um carinho, um respeito muito grande. Vi crescendo dentro do Flamengo. E foi esse jogador, né, que encantou o mundo, um futebolista maravilhoso. A gente tinha preocupação com ele, já quando o moleque fala, Marca, esse moleque aí, se dá espaço para ele, vai complicar para nós aí, né? O Zico é o maior artilheiro da história do Flamengo, com 508 gols. Aquele período ali, o Flamengo ganhou mais títulos do que havia ganho em toda a sua história. Só naquele período. Para o torcedor do Flamengo, é Deus no céu e Zico na terra. Sinceramente, não trocaria nenhum título que eu ganhei no Flamengo por uma Copa do Mundo. Depuis le roi Zico,
le Flamengo n'a pu retrouver de leader charismatique. Le club reste une des locomotives du football brésilien. Mais comme ses rivaux, il n'arrive plus à retenir ses joueurs devant les sirènes de l'Europe. Aujourd'hui, à Rio, les magiciens du Fla-Flu sont beaucoup moins connus, mais le derby carioca fait quand même monter la pression. Ah, eu não gosto de comparar, mudou, né? Mudou muito. A rivalidade existe, vai existir sempre. Sempre existe a rivalidade, mas o problema é quem está em campo. A qualidade. A qualidade é muito baixa. Malgré la présence de quelques grands joueurs comme Fred, le niveau du championnat plafonne pendant que le prix des places monte. C'est le paradoxe du football brésilien. Está custando o Fla-Flu R$100 para os padrões brasileiros, algo em torno de 40 euros. 40 euros é muito. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, tudo que se diz pertinente à palavra novo é excludente. O novo Maracanã, a nova Lapa, tudo é excludente. O que nós vivenciamos na cidade do Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro ter o direito de sediar a Copa e as Olimpíadas, é uma cidade excludente, elitizada e mercantilizada. En juin 2013, à Rio, comme dans le reste du pays, les Brésiliens descendent dans la rue. En pleine Coupe des Confédérations, répétition générale avant la Coupe du Monde. Le football passe au deuxième plan, face à la colère du peuple. La Seleção a gagné, mais ce sont les 15 milliards d'euros dépensés et la corruption des décideurs que les Brésiliens dénoncent. Ora, mas se somos capazes de fazer estádios tão magníficos, por que nossos hospitais são tão deficientes? Por que nossas escolas são o que são? Por que o nosso transporte público é caótico? O futebol é muito para nós, nos é muito caro, mas não pode-se fazer tudo com dinheiro público para o futebol de hoje. Qual é a prioridade do Brasil? É escola, é estudo, né? Educação, é saúde, é segurança, é um monte de coisa. Infraestrutura do país, tudo. Eu não quero Copa. Mas quando foi o Brasil se candidatou, ninguém questionou muito. Aí veio a Copa, aí começaram os problemas. Nós temos 12 cidades-sedes no Brasil e eu diria que pelo menos 4 são desperdício de dinheiro público. E desperdício escandaloso. 4 estádios que não é o legado, vai ficar abandonado, que é Manaus, Brasília, Natal e Mato Grosso, acho que gastaram um dinheiro desnecessário. Acho que são um legado que vai ficar, não sei o que eles vão fazer com esse estádio. Porque você não tem nem clube para jogar, nem a Série B. É inaceitável, inadmissível um estádio como o Mané Garrincha, por exemplo, gastar quase 2 bilhões de reais. Não existe. Onde vão ter ali 4, 5 jogos, já tiveram alguns, e no máximo que vai ter por mês ali, se tiver, seria algum show. Nesse período de Copa do Mundo, o presidente do Brasil se chama Joseph Blatter, não é a Dilma. E isso é uma coisa muito ruim, muito negativa para o país. Eu posso te afirmar que a Copa do Mundo vai ter, não tem como não ser diferente, mas vai ser um dos grandes fiascos que nós vamos ver na nossa história. O meu irmão traz o filho dele que é tricolor e eu trago o meu que é flamenguista, mas dentro da democracia. Você vai perder, eu vou te consolar quando você começar a chorar. A minha paga a segunda, que não pagou ainda, né? Por favor. Você pode dormir lá em casa, que o pai dela é flamenguista.
Então eu já falo pra ela, você pode dormir lá em casa pra não ter que sofrer provocação em casa. A provocação vem até em casa, é um absurdo. Aí eu falei, desculpa. Falei, tu tem que fazer isso na França, na Inglaterra, que o nego vai de terno e gravata e bate palma. Pô, Flamengo aqui, ó. Em pé, gritando, se emocionando, chorando. Tira a camisa, roda. Pô. Acelera o argentino, faz o cruzamento, vai, gol! Faz o cruzamento, bola fechada, gol! Olha só, ele olha o Chiquinho pro gol! Quand on aime le football, comment quitter Rio sans se recueillir à São Cristóvão? Ici, dans ce stade délabré, est né Ronaldo, au phénomène. Avant de faire trembler les défenseurs du monde entier, avant Barcelone, avant Milan, ce gamin carioca a couru sur ces terrains pelés. Aujourd'hui, il reste le plus célèbre joueur de Rio qui n'a jamais porté le maillot d'un des 4 clubs de la cité. Une légende de plus à ajouter